Videoaula Sistema Urinário. Professora Samantha Moreira. Bom, vamos dar início à nossa aula então sobre o sistema urinário. O nosso corpo, ele possui diversos sistemas aí de eliminação de detritos do organismo, usando como via de excreção os pulmões, o intestino, a pele e o nosso sistema urinário. O sistema urinário, ele vai ser o responsável aí pela produção e eliminação da urina, mantendo assim a homeostase. A homeostase, que é a manutenção do volume líquido do corpo. Esse sistema, ele vai ser formado pelos rins, tendo aí 2 rins, um direito e um esquerdo, com função de produzir a urina. Os uréteres, também direito e esquerdo, com a função de transportar a urina. A bexiga, que nós temos apenas uma, aonde a urina vai ficar armazenada, e a uretra, que é que transporta a urina até o exterior do nosso corpo. Esse sistema, ele pode ser dividido em 2 partes, em órgãos secretores, que são aqueles órgãos, que produzem a urina, que no caso é os rins, e os órgãos excretores, que são os órgãos aí encarregados de processar a drenagem da urina para fora do corpo, formado então pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. Essas estruturas, elas não modificam a urina ao longo do caminho. Então elas transportam, a urina ali exatamente como ela estiver vinda lá do rim. Ao contrário, elas armazenam e conduzem a urina do rim para o meio externo. Então essas aí são as únicas funções delas. O rim, então, que é o responsável pela produção da urina. É um par de órgãos pequenos ali, com formato de feijão, possui uma coloração avermelhada, localizado ao lado da coluna vertebral, na porção póstero-superior da cavidade abdominal, e pesam cerca de 20 gramas cada um. Então são esse desenhozinho aqui. Então ele parece, um feijãozinho, são pequenininhos, assim, e localizado, localizado aqui na região póstero superior. O rim direito está localizado um pouco mais abaixo que o rim esquerdo, por causa do fígado, sendo o esquerdo um pouco maior. Então, o meu rim esquerdo, que está localizado no lado oposto do fígado, ele é um pouquinho maior, enquanto o meu rim direito, ele vai ser um pouquinho menor e vai estar localizado um pouco mais abaixo, devido, ao tamanho do fígado aqui. Eles possuem uma face convexa, que é a parte lateral, e outra côncava, que é a parte medial. Nessa face medial, nós vamos ter o que nós chamamos de hilo renal, que é uma abertura, em forma de fenda, aonde vai entrar e sair os vasos, os nervos e o uréter. Na extremidade superior de cada rim, nós vamos ter uma glândula que é a nossa glândula suprarrenal. Ela vai estar sempre localizada, na parte superior aí do nosso rim. No seu interior, nós vamos ter aí os néfrons, que são, unidades microscópicas que vão filtrar o sangue e produzir a urina. Então, os que são responsáveis mesmo pela filtração do sangue e produção da urina são os néfrons, essas unidades aí microscópicas localizadas no interior do nosso rim. A artéria renal, ela vai entrar, com o sangue ali nos rins, onde esse sangue vai ser filtrado
separando então as impurezas para serem eliminadas e as substâncias reaproveitáveis, né, que vão voltar ali para a corrente sanguínea, para o meu organismo, saindo pela veia renal e dando sequência na circulação. Então, a circulação sanguínea ela vai passar ali por dentro dos meus rins, onde ela vai ser filtrada, as impurezas vão ficar e o restante, né, do material, do nutriente ali reutilizável, vai continuar na corrente sanguínea até chegar aos outros tecidos do nosso organismo. O rim, ele vai ser formado aí por 3 camadas, sendo a cápsula fibrosa, que é a cápsula mais externa, né? Formada aí por um tecido conjuntivo, que é essa parte de fora aqui do nosso rim. Ela é formada por um tecido conjuntivo e um tecido adiposo, que vai envolver o meu rim. É formada pelo córtex renal, que é essa parte, essa região aqui, mais avermelhada, de textura lisa, onde ocorrem as etapas iniciais, né, da formação e modificação da urina. E por fim, a camada medular, que é essa camada aqui, mais interna, formada, né, pelas composições de 8 a 18 cones, denominados pirâmides renais. Vocês podem observar aqui, né, o desenhozinho, que é o que nós chamamos de pirâmides renais, ali. Juntos, o córtex, as pirâmides renais da membrana renal, vai constituir a parte funcional ou parênquima do rim. Nesse parênquima é onde estão as unidades funcionais do rim, cerca de 1 milhão de estruturas microscópicas, que são os néfrons, que são aquelas unidades, né, responsáveis ali pela produção da urina. Essas estruturas externas do rim seriam o seio renal, que é a margem medial do rim, o hilo renal, que é aquela fenda ali, né, do seio renal, e entrada para o rim, aonde os vasos vão entrar e deixar o seio renal, e a pelve renal, que é a primeira porção do uréter, que é a região mais alongada, né, com forma de funil. Aqui, ó, nós temos a imagem aqui para vocês conseguirem visualizar. Aqui, né, eu tenho os meus 2 rins em formato de feijão. Em cima, nós temos a glândula suprarrenal de um lado e do outro. Aqui, a veia renal, que está entrando, né, no nosso hilo, que forma ali o nosso hilo renal. Essa ramificaçãozinha aqui, que é o que nós chamamos de pelve. O córtex, que é essa porção mais inferior. A pirâmide, né, que eu tinha até mostrado para vocês na outra imagem, que é essa aqui. As papilas, que são esses pontinhos ali. A cápsula, né, que é essa cápsula, que é a cápsula de revestimento. Fora aí os vasos, né, arqueados aí, e os vasos sanguíneos corticais, que levam o sangue para dentro do nosso rim, que irriga aí os nossos rins. Nós vimos, né, que o néfron é uma parte muito importante do nosso rim, porque ele é a unidade produtora da urina. Cada rim vai conter cerca de 1 milhão de néfrons, aí produzindo a urina. A forma do néfron, ela é uma forma bem peculiar, inconfundível e admiravelmente adequada para a função de produzir a urina. Essa aqui é a forma do nosso néfron. Então, né, através de todo esse circuito aqui do néfron, a urina, ela vai sendo produzida. O néfron é formado por 2 componentes principais. O primeiro, que é o corpúsculo renal, né, formado aí por uma rede de capilares sanguíneos,
enovelados dentro de uma cápsula glomerular situada ali no córtex renal e é o local onde ocorre a filtração do plasma sanguíneo. E o segundo componente é os túbulos renais, que são tubos longos aí que vão se originar na cápsula glomerular, localizado na medula renal, responsável pela reabsorção dos nutrientes e água que volta para os capilares sanguíneos. Então, enquanto o corpúsculo renal, né, é onde vai ocorrer a filtração desse plasma, o meu túbulo renal é onde vai ser a reabsorção ali desses nutrientes, né, e da água que vai voltar para a corrente sanguínea. Então, é a separação. Aqui, né, só mais uma imagem para vocês visualizarem do funcionamento aqui do nosso néfron e onde ele fica localizado, né, por toda parte dentro do nosso rim. A formação da urina. Nós já sabemos, né, que são os néfrons que são responsáveis pela formação da urina. Mas como que se dá essa formação? Bom, o sangue, ele vai penetrar ali dentro do rim, através da artéria renal, que vai se ramificar dentro dele, até que os capilares possam circular pelos néfrons. Esse sangue, em uma alta pressão, deixa passar então a água e as substâncias dissolvidas através de suas paredes, que são captadas pelos corpúsculos renais, ocorrendo a filtração glomerular. Depois que ocorre essa filtração, então, o filtrado, ele vai ser ali formado por água, sais, glicose, vitaminas, ácidos graxos, aminoácidos, ureia e ácido úrico. Parte dessas substâncias, né, elas vão ser reabsorvidas pelo organismo ao passarem pelos túbulos renais, ao que chamamos de reabsorção tubular, restando apenas, né, as impurezas para ser eliminada. A urina, formada então, vai gotejar através das papilas renais, caindo nos cálices e na pelve renal. Aproximadamente, então, 2.000 litros de sangue, diariamente, eles vão passar pelos rins. Mas apenas 200 litros são filtrados, sendo que somente 198 são reabsorvidos e só 2 restantes formam a urina. Os componentes da urina vão ser, em 95%, água, 1% vai ser o cloreto de sódio, ureia e ácido úrico, né? Bicarbonato e eurobinogênio. Uma coisa importante da gente saber, que a glicose, as proteínas e o sangue são elementos anormais para a urina. Não é normal nós eliminarmos, né, nem glicose, nem proteína, muito menos sangue na urina. Quando existe, né, essa eliminação, significa que existe algum problema no nosso organismo, algum problema com os nossos rins que precisa ser investigado. Existem alguns fatores, né, que podem alterar aí a formação da urina, que são a alteração no volume sanguíneo, já que a urina, né, ela é derivada do sangue. Então, se altera o volume do sangue, se o volume sanguíneo diminui, vai diminuir a urina. Se o volume do sangue aumenta, vai aumentar a quantidade de produção da urina. A alteração da pressão arterial também vai interferir. Por quê? Porque não é só a pulsação do sangue pelos capilares, como também na diferença da pressão entre o capilar e o néfron. Então, né, se altera aí a pressão arterial, vai alterar então na produção. A concentração de substâncias no sangue, pois se elas aumentam ou diminuem, vai aumentar ou diminuir aí a reabsorção tubular. Exemplo, uma alta concentração de glicose no sangue.
A ação hormonal também vai alterar, né? Porque é o controle, né, do sistema nervoso sobre o processo de formação da urina. Que são eles o antidiurético e a aldosterona, que vai influenciar diretamente aí nessa produção. Nós vamos ter algumas vias urinárias, que são as glândulas suprarrenais, né, que vão estar localizadas na face superior dos nossos rins, na parte de cima dele ali, entre o rim e o diafragma. Cada glândula suprarrenal, ela é envolvida por uma cápsula fibrosa e um cóccix de gordura. Que possui duas partes, que é o cóccix e a membrana suprarrenal. Ambas elas, né, produzindo diferentes tipos de hormônios. Ela vai secretar hormônios essenciais para a vida. A medula suprarrenal, ela vai secretar então a epinefrina, que é a adrenalina, e a norepinefrina. Já o córtex suprarrenal, ele vai secretar os hormônios esteroides e a aldosterona. Os uréteres. Os uréteres, né, que são os tubos ali, um direito e outro esquerdo, formado pela musculatura lisa, localizado entre o rim e a bexiga, onde fazem a transferência da urina através dos movimentos peristálticos e a ação da gravidade. Então, é através, né, dos uréteres ali que vai levar o sangue, a urina produzida ali no rim, para dentro da bexiga. Eles apresentam um tamanho de 28 a 34 centímetros, sendo que o direito, né, ele vai ser mais curto devido à posição do rim direito. Neles existem pontos de constrição, onde o seu diâmetro diminui, na junção uretro-pélvica, por onde a pelve, né, renal, ela vai se afunilar. Na borda da pelve, onde os vasos ilíacos se cruzam, e na junção urétero-vesical, que é a junção ali, né, do uréter com a bexiga. Em virtude do trajeto, eles vão se distinguir em duas partes do uréter, que é a parte abdominal e a parte pélvica. A bexiga, que é a bolsa ali que vai armazenar a urina, é localizada na porção inferior da nossa cavidade abdominal, tendo lá no seu interior pregas vesicais para sua distensão durante o enchimento. Ela é um reservatório de urina que chega através do ósteo e o seu esvaziamento, né, ocorre como uma reação reflexa ao seu enchimento através do ósteo da uretra. Ela possui uma capacidade de armazenamento aproximada de 300 ml, variando de indivíduo para indivíduo. A bexiga, ela vai apresentar dois esfíncteres que vão controlar a saída da urina. Quando a bexiga está enchendo, o músculo esfíncter interno, ele se contrai involuntariamente, controlado aí pelo sistema nervoso autônomo, prevenindo, né, então, o esvaziamento. Então, ele vai fechar ali a parte de baixo, evitando, né, que a urina que está chegando ali para encher a bexiga, ela vaze antes da hora. Quando ela está cheia, então, o esfíncter externo, que é o controlador, né, controlado voluntariamente, ele permite a resistência à necessidade de urinar. Então, esse esfíncter aí é ele que vai controlar se eu estou com vontade de ir ao banheiro, de eliminar a urina agora, eu consigo controlar ele de forma voluntária, até eu conseguir fazer a eliminação da urina. A capacidade da bexiga é menor nas mulheres, porque o útero, ele ocupa o espaço imediatamente acima da bexiga. Então, por isso que ela vai ser menor
nas mulheres do que nos homens. E quando a mulher ela está gestante, essa capacidade ela diminui um pouco mais. Por isso que a mulher, quando ela está grávida, ela vai mais ao banheiro. Ela tem mais necessidade de ir ao banheiro. Por quê? A bexiga, a sua capacidade de armazenar a urina vai reduzir. Por quê? Com o crescimento do útero, o crescimento do feto ali dentro do útero, ele vai comprimir um pouco mais a bexiga, diminuindo então essa capacidade. E a uretra, que vai ser esse tubo aí localizado, né, abaixo da bexiga, que vai conduzir a urina para o meio externo, sendo revestida por uma mucosa que contém grande quantidade de glândulas secretoras e muco. A uretra se abre para o exterior através do ósteo externo da uretra. A uretra ela vai ser diferente, né, nos homens e nas mulheres, sendo que ela vai ter aproximadamente 4 centímetros nas mulheres e 17 centímetros nos homens, por causa, né, da diferença entre os órgãos genitais do homem e da mulher. A uretra feminina, ela é menor e tem a função somente do transporte da urina. Então, na mulher, a única função da uretra é transportar a urina. Localizada, né, na região dorsal ali da sínfise púbica, incluída na parede anterior da vagina, com distensão oblíqua para baixo e para frente, tendo 4 centímetros de comprimento, e o seu ósteo externo localiza-se anteriormente à vagina e entre os lábios menores. Enquanto a uretra masculina, ela apresenta 3 porções. Ela vai apresentar a porção prostática, a membranosa e a porção esponjosa. Inicia-se na bexiga urinária, passa através da próstata e se estende na extremidade do pênis. É mais longa que nas mulheres. Ela pode ter, né, entre 17 e 20 centímetros aí. E serve também como canal de ejaculação. Faz parte do sistema urinário e faz parte do sistema reprodutor masculino também. Então, no homem, ela vai ter 2 funções. Aqui, né, mostrando o sistema urinário em uma mulher. Então, pode observar, né, que a uretra da mulher ela é bem menor, a bexiga também, que nós vamos observar a diferença em relação ao homem, que no homem, né, a bexiga ela vai ser bem maior e a uretra também. Bom, entramos então, né, no sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele vai ser constituído por órgãos externos e órgãos internos, tendo então como órgão externo o testículo e o escroto, e como os órgãos internos o epidídimo, os canais deferentes, o canal ejaculatório, a uretra, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais. A sua função é de produzir gametas masculinas, né, que são os espermatozoides, para fecundação e assim manter a reprodução da sua espécie. Os testículos. Os testículos, né, são 2 gônadas em forma de bolsa, né, localizada na parte externa da pelve. São ovoides com aproximadamente 5 centímetros de comprimentos. São os testículos que são os responsáveis pela produção do espermatozoide e da testosterona, que é o hormônio masculino. Responsáveis, né, pelas características sexual masculina. São as únicas glândulas localizadas do lado de fora do corpo. Cada testículo, ele é composto pelo ductos seminíferos, que são emaranhados de tubo,
né, cerca de 1000 tubos, e pela túnica albuginhas, que é cápsula fibrosas de tecido conjuntivo que recobre os tubos. Então vamos aqui na imagem. Nós temos, né, aqui o testículo, que ele tem essa forma ovoide, e dentro dele nós vamos ter os túbulos seminíferos, que são esses aqui, ó, esses amarelinhos aqui, que são cerca de 1000 dentro de cada testículo. O escroto, né, é essa bolsa fibromuscular localizada do lado de fora do corpo e responsável por alojar os testículos, por proteger, né, os testículos. Ela contém também a primeira porção dos ductos deferentes. Então, os ductos deferentes, a primeira porção dele, também está dentro do escroto. Ele é dividido em 2 lojas por um septo. A sua função é manter a temperatura ideal para a produção do espermatozoide, que seria de 35 até 35 graus Celsius, para não permitir, né, que essa temperatura ela se eleve. O epidídimo. O epidídimo são 2 tubos que partem dos testículos com cerca de 10 centímetros cada um. Então, nós temos aqui, né, o testículo e o nosso epidídimo. Aqui também, pela mesma forma. É uma estrutura de forma tubular e contorcida, dividida em cabeça, que é próximo ao testículo, corpo, que é a parte do meio, e a cauda, que é a parte distal, que origina o ducto deferente. Então, nós temos aqui a cabeça, o corpo e a cauda, onde vai iniciar, né, o ducto deferente. É no epidídimo, né, que os espermatozoides vão ficar armazenados até que eles completem o seu processo de amadurecimento. Então, os espermatozoides vão ser produzidos lá dentro do testículos, armazenados dentro do epidídimo, até que eles amadureçam e sejam liberados ali pelo ducto deferente. O ducto deferente são os tubos, então, que se continuam ali, né, depois do epidídimo e penetram na cavidade pélvica, conectando os órgãos internos e externos. São os maiores ductos espermáticos do sistema masculino, sendo o local de passagem do espermatozoide até o ducto ejaculatório, onde desembocam as vesículas seminais. Então, é esse ducto deferente, né, que é responsável por pegar aqueles espermatozoides depois da maturação ali e levar até o ducto ejaculatório para ser eliminado na ejaculação. A vesícula seminal. A vesícula seminal são aí 2 bolsas membranosas localizadas abaixo da bexiga e acima da próstata. Então, nós temos aqui a vesícula seminal, que é essa de um lado e do outro. Abaixo, né, da minha bexiga, essa aqui é a bexiga, e acima da próstata. Essa aqui seria a próstata. Elas secretam um líquido que formará 60% do volume total do sêmen. Esse líquido é um líquido viscoso e alcalino que ativa e facilita a passagem do espermatozoide pelas vias condutoras, neutralizando a acidez da uretra. Então, a vesícula seminal, né, que aí tem essa função importante para evitar que a acidez da uretra acabe matando o espermatozoide ali na hora da passagem para a ejaculação. O ducto ejaculatório, então, vai ser um tubo um pouco mais fino, né,
formado pela junção do ducto deferente e do ducto da vesícula seminal, até ele desembocar lá na parte prostática da uretra. Então, seria esse ducto aqui, ó, que se segue. Esse seria o ducto deferente. Ele tem a função de levar o sêmen da vesícula seminal até a uretra. Então, ele vai ter, né, vai ser essa via de condução aí da vesícula seminal até a uretra. A próstata. A próstata é um órgão único, né? É um órgão ímpar, com formato e tamanho de uma castanha, situado abaixo da bexiga e atravessado pela uretra. Nós temos aqui, né, um homem lateralizado, a bexiga, o ducto deferente e aqui embaixo a próstata. Então, o ducto deferente, né, que passa aqui por dentro da próstata e atrás da bexiga. Ele contém glândulas que vão secretar líquido acrescentado ao líquido seminal, que será lançado na parte prostática da uretra, através dos ductos prostáticos, com a finalidade de auxiliar as vias condutoras para a passagem dos espermatozoides, diminuindo então a viscosidade e facilitando a ejaculação. Esse líquido, ele tem aspecto leitoso, sendo responsável pelo odor característico do sêmen. Então, o cheiro, né, característico que o sêmen tem, ele é responsável aí, ele é causado, né, pelo líquido da próstata, que é produzido ali dentro da próstata, líquido prostático. A uretra, por sua vez aqui, ela inicia-se, né, na bexiga e vai atravessar a próstata, assoalho da pelve e o pênis. Ela possui o tamanho aproximado de 18 centímetros e é um canal para a passagem da urina e do sêmen para o meio externo. Vocês devem ter reparado que eu já falei 3 tamanhos diferentes aqui da uretra masculina: 17, 18 e 20 centímetros. A uretra masculina vai variar, né, de acordo com o homem. Então, ela pode variar aí de 17 a 20 centímetros ou até ter um tamanho um pouco menor. Então, ela vai variar de acordo com a fisiologia mesmo do homem. Ela vai se dividir em 3 partes. A parte prostática, que é aquela que passa dentro da próstata. A parte membranosa, que é a que vai passar, né, por dentro do assoalho pélvico. E a parte esponjosa, que é a que vai atravessar ali a parte esponjosa do pênis. Então, aqui nós temos a bexiga e o canal da uretra. A parte prostática, aqui dentro da próstata. A uretra membranosa, né, que é a que passa ali na pelve. E a uretra esponjosa, que está passando aqui dentro do corpo esponjoso do pênis. Tendo, né, o final, a fossa navicular da uretra, que é a pontinha, e o ósteo, que é a abertura. As glândulas bulbo-uretrais. São 2 glândulas de forma arredondadas e pequenas ali, próxima à uretra. Seriam essa glândulazinha aqui, né? Ela tá ali próxima à uretra. Seus ductos desembarcam na uretra esponjosa e sua secreção também auxilia na condução dos espermatozoides e na limpeza da via condutora, ou seja, na limpeza da uretra. Então, vocês podem observar aqui que a glândula bulbo-uretral, o ducto dela vai ligando com a uretra, liga com a uretra aqui, já entrando no corpo esponjoso do pênis. Durante a excitação sexual, sua secreção protege os espermatozoides.
E o pênis, né, que é o órgão masculino da cópula em formato cilíndrico e composto, né, de tecido erétil, ele se divide em raiz, que é aquela que se prende, né, à porção anterior do períneo, e corpo, que constitui a extremidade livre e arredondada. Internamente, ele é composto por 3 cilindros de tecido erétil, 2 corpos cavernosos que se fixam ao osso do quadril, um corpo esponjoso, que é o que apresenta a dilatação anterior, denominada glande. O interior desses 3 elementos apresenta um aspecto esponjoso pela existência de inúmeras e finas trabéculas que se entrecruzam e se enchem de sangue durante a relação sexual, produzindo a ereção. Então, para que seja realizada ali a ereção, é necessário que ocorra, né, a irrigação sanguínea ali através dessas trabéculas, enraizadas, né, por todo o comprimento do pênis. A glande do pênis, ela vai ser revestida por uma prega de pele fina e deslizante que é conhecida como o prepúcio. Dentro do prepúcio existem glândulas sebáceas que produzem uma secreção denominada esmegma. No caso de homens onde o prepúcio ele é muito fechado, né, que é no caso aí da fimose, não existe a exteriorização da glande. Então, essa secreção esmegma, ela acaba sendo acumulada ali debaixo daquele prepúcio, provocando irritação e inflamação no local. Por isso que muitos homens acabam tendo que fazer a cirurgia, né, de fimose, que é a retirada do prepúcio ali da região que cobre a glande. Não retirada do prepúcio por completo, somente da região ali que encobre a glande. A função do pênis é com o auxílio, né, dos corpos cavernosos e esponjosos e estruturas vasculares que provocam sua ereção, lançar o esperma no interior do sistema genital feminino. Aqui, né, nós podemos observar aqui dentro o testículo, o escroto, né, que é a pele que vai revestir e proteger o testículo, o pênis, que é dividido, né, entre raiz e corpo, o prepúcio, que é essa pele que vai revestir a glande, né, que é a cabeça do pênis, e aqui a entrada da uretra. Bom, vimos aí, né, o sistema reprodutor masculino. Vamos ver então o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, ele tem sua anatomia bem mais simples do que o sistema reprodutor masculino, porém a sua fisiologia ela é um pouco mais complexa, uma vez que os processos de ovulação, fecundação, gestação e parto ocorrem todos dentro desse mesmo sistema. Ele é constituído tanto por órgãos internos como externos, sendo os órgãos externos o monte pubiano, lábios maiores, os lábios menores, o clítoris, o bulbo do vestíbulo e as glândulas vestibulares. E os órgãos internos, que é o ovário, as trompas, o útero e a vagina. Os ovários. Os ovários, né, são 2 órgãos arredondados, com 3 centímetros cada de comprimento, formato de amêndoas, situados na cavidade pélvica, sendo um de cada lado. Nessa imagenzinha aqui, esses são os meus ovários. Esses são os ovários, né? Um de cada lado, bem na extremidade da nossa trompa. Sua função é a produção e o amadurecimento dos gametas femininos, que é o óvulo, e a produção dos hormônios
estrógenos e progesterona, que vão controlar aí o desenvolvimento das características sexuais e atuam no útero para o desenvolvimento do embrião quando existe a fecundação. A atividade do ovário é controlada, através da hipófise, que secreta hormônios estimulantes, que é o FSH e o LH. Na infância, os ovários apresentam coloração rósea, que a modifica, para branca, com cicatrizes, após a puberdade. Cada cicatriz corresponde a um óvulo que foi liberado em cada ciclo menstrual. Então, o óvulo maduro aí, depois de cada ciclo menstrual, ele vai desenvolver várias cicatrizes, representando aí cada óvulo que foi liberado ali por ele. As tubas uterinas são 2 tubos que se conectam aí, que conectam o ovário no útero, que são essas 2 partezinhas aqui, que são as minhas tubas uterinas, formado por uma parede de músculos e por pequenos cílios vibráteis para a movimentação dos óvulos. Então, são esses cílios vibráteis ali que vai possibilitar que os óvulos produzidos aqui dentro do meu ovário migram através da tuba uterina até o interior do meu útero. A tuba uterina possui 3 porções, que é o istmo, que é essa porção próximo ao útero, a ampola, que é o meio, da trompa, que é a mais dilatada, e o infundíbulos, que são essas tipos franjas, que ficam aqui encostadas, associadas aí diretamente com o óvulo. As tubas atuam, no transporte dos óvulos para a cavidade do útero e funcionam como local de fecundação, pois os espermatozoides precisam chegar até as tubas para encontrar os óvulos. Os óvulos, eles vão ficar localizados aqui na tuba uterina. Então, o espermatozoide, ele entra, encontra com o óvulo, fecundam e aí eles vão para dentro do útero. O útero, por sua vez, é um órgão muscular ímpar, com um formato de pera invertida, localizado na parte medial da cavidade pélvica e apresenta 3 porções. Então, esse aqui, seria o meu útero, essa região toda aqui seria o meu útero, que apresenta 3 porções. O endométrio, que é essa camada interna do útero, composta por uma mucosa altamente vascularizada, responsável por receber o óvulo fecundado. Quando não ocorre a fecundação, é essa camada, é o endométrio, que vai se descamar e promover aí a menstruação. O miométrio, que é a camada muscular espessa, que seria essa camada aqui, é o miométrio, responsável pelo crescimento uterino durante a gestação e por sua contração na hora do parto. Então, é o miométrio que ele vai se contrair, que vai fazer o movimento de contração na hora do parto para o neném poder nascer. E o perimétrio, que forma a camada externa e serosa, responsável pela proteção do útero, que é essa camadinha mais fina aqui, que vai revestir todo o útero. Internamente, o útero ele também vai ser dividido em 3 partes. Ele vai ser dividido em fundo do útero, que é essa parte superior, em corpo do útero, que é essa parte, medial, e o colo, que é a porção inferior, que vai se afunilando na sua extremidade até ser voltada para a vagina. Então, o colo do útero, ele começa aqui e ele tem essa ponta aqui voltada para a vagina. É essa região, o colo do útero, que geralmente a gente faz o exame de prevenção. A gente coleta o material para o exame de prevenção, que
coloca o espéculo, visualiza o colo do útero e consegue fazer a coleta ali para o rastreamento do câncer de colo de útero. O útero é responsável por alojar o embrião, caso haja fecundação, ou pela descamação, né, de suas paredes, para expulsar o óvulo não fecundado através da menstruação. A vagina. A vagina é o órgão da cópula feminina, formado por músculo e formada por um tubo com cerca de 7 centímetros de comprimento. Ela comunica-se com o útero, inferiormente com o vestíbulo da vagina, que é a abertura, né, externa. Então, nós temos aqui o nosso útero. Nessa região que nós conseguimos visualizar o colo do útero, que nós vimos no outro slide, e essa região aqui é a região é o canal vaginal. Em uma vista, né, de um exame especular, seria essa região toda aqui. É um órgão com grande elasticidade e sua parede interna é revestida por uma mucosa específica. Tem como função receber o pênis no ato sexual, dar passagem ao feto na hora do parto e liberar a menstruação caso o óvulo não seja fecundado. Então essas são as 3 funções, né, da vagina, ou como a gente chama muitas vezes, canal vaginal. A vagina possui uma região denominada lago seminal, capaz de armazenar temporariamente os espermatozoides. O lago seminal, ele fica localizado embaixo aqui do colo do útero, nessa região aqui, nesse fundinho aqui, aonde os espermatozoides, né, temporariamente, ele pode ficar alojado ali para que haja a fecundação. Não sei se vocês já ouviram falar, muitas mulheres quando estão tentando engravidar, elas acabam, depois da relação sexual, elas continuam deitadas e levantam a perna. Para quê? Para que os espermatozoides que estão ali nesse lago seminal possa penetrar, né, ali pelo colo do útero, pelo ósteo e fecundar o óvulo lá nas trompas uterinas. Aqui, ó, um exemplo, né? O canal vaginal, o colo do útero, as trompas e o óvulo. A vulva, que é o órgão externo aí do corpo, do sistema reprodutor feminino. A vulva, né, são estruturas externas responsáveis por proteger a vagina e a uretra. A vulva é composta pelo monte pubiano, que é essa elevação mediana, né, anterior à sínfise púbica, que é essa parte de cima aqui, que também é chamada de monte de Vênus. Pelos lábios maiores, que são essas 2 pregas alongadas, que delimitam, né, uma fenda. E os lábios menores, que são essas pequenas pregas cutâneas, medialmente aos lábios maiores, e entre eles há o vestíbulo da vagina, né, que é a entrada aqui da vagina, onde tem o ósteo externo da uretra, que fica localizado logo aqui, e os orifícios dos ductos para glândulas vestibulares. Na parte externa também nós vamos ter o clítoris e o bulbo do vestíbulo. O clítoris, né, que são estruturas eréteis do sistema feminino, localizadas no ponto de encontro dos pequenos lábios, inundando-se de sangue durante a relação sexual, aumentando o contato do pênis com o vestíbulo da vagina. Então, nós temos aqui o clítoris e aqui embaixo, né, o bulbo da vagina, que são as regiões eréteis. E as glândulas vestibulares, chamadas também de glândula
Bartolini, ou glândula bartolínea, em português, que estão próximas aqui, né, ao vestíbulo da vagina, que são essas glândulas aqui, que são a glândula bartolínea, que nós temos de um lado e também do outro. Elas abrem seus ductos nos lábios menores e produzem muco, visando facilitar a relação sexual, e apresenta o tamanho de uma ervilha. É essa glândula que é responsável pela lubrificação do canal vaginal na hora da relação sexual. Bom, sobre a fisiologia, né, do ciclo menstrual. Na mulher, desde o nascimento, o ovário ele traz cerca de 400 mil folículos, do quais cerca de 300 irão amadurecer e formar o óvulo. Este processo ocorre desde a menarca, né, que é a primeira menstruação, até a menopausa, que é a última menstruação. A menarca geralmente aí ocorre dos 11 aos 13 anos, podendo variar, né, em algumas mulheres. E a menopausa, geralmente ela acontece com 52 anos, 50, 52 anos, podendo variar, sendo tardia ou precoce. A partir da menarca, né, a cada 28 dias, geralmente, um folículo, que é o óvulo imaturo, vai migrar para a superfície do ovário, aonde, pela ação dos hormônios femininos, será liberado no processo denominado ovulação, que dura aproximadamente 14 dias. Então vai ter esse período, esse óvulo, depois dos 14 dias ali, esse óvulo vai ficar ali nas tubas uterinas, né? Pois esse período de 14 dias é o tempo que o óvulo demora para percorrer do ovário até a tuba uterina. Durante a ovulação, vai ocorrer diversas alterações, né, para facilitar a fecundação, como o espessamento do endométrio, a proliferação dos vasos sanguíneos e a produção do muco cervical, entre outros. Tudo para facilitar, né, a fecundação ali do espermatozoide com o ovário, com o óvulo e a aderência na parede do útero. Uma vez que o óvulo está ali e ele não é fecundado, então esse óvulo ele vai ser reabsorvido pelo organismo e o endométrio vai se descamar. Vai expelir, né, determinada quantidade de sangue ali pela vagina, que é o que nós chamamos de menstruação. Ao ocorrer a fecundação, por outro lado, que é o encontro do óvulo ali com o espermatozoide, o óvulo vai migrar para dentro do útero, aonde ele vai se alojar ali, vai se escavar, né, e se alojar na parede do endométrio, se fixando, que é um fenômeno que nós chamamos de nidação. E aqui é só para visualizar mais ou menos como que funciona no período pré-menstrual, né? O endométrio aqui, a sua parede, ela aumenta de espessura, né? A espessura vai aumentar. Na ovulação, o óvulo vai migrar e vai ficar aqui nas trompas uterinas, esperando o espermatozoide para fecundar. Quando não ocorre essa fecundação, o óvulo ele vai ser reabsorvido, né, formando o que nós chamamos de corpo lúteo. A parede do endométrio, o endométrio vai ser descamado, o que vai ser eliminado através de sangue, que é o que nós chamamos de menstruação. Após a menstruação, a parede do útero, o endométrio ali, ele vai se refazer de novo. E aqui é só a visualização de como que fica a parede do endométrio. Ela fica expressa, produzindo progesterona. Na menstruação, né, ela diminui, porque ele se descama, e depois, com a produção de estrógeno, ela vai se formando novamente. E era isso a nossa aula de hoje, e até a próxima aula.